Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Hoje é quinta-feira e eu, Renato de Prinz, um dos morim aqui do canal, trago para você mais um estudo de um pedacinho da Torá, o estudo dos números que se encontram espalhados no texto da Torá, seja como forma de data, seja como forma de algum número de uma idade, ou até na gemátria de algumas palavras, ou em algumas relações, conforme nós já estudamos, nós já vimos em vários momentos aqui do estudo das letras, do estudo das parashotes semanais, nós muitas vezes encontramos números, nos deparamos com números que são importantes e que trazem muito ensinamento, complementam o ensinamento de todo o ensino que vem narrado na Torá. Então, vamos estudar hoje, dar continuidade a esse estudo. Nós estamos estudando o livro de Bereshit, né? O livro de Bereshit que traz muito dos números e também é um livro que em breve nós iremos estudar, nós iremos repassar, então você aqui tem a oportunidade de já ver alguns dados do livro de Bereshit, mais à frente nós entraremos nos outros livros. Então, abra o teu coração agora para que o Eterno fale diretamente a você os ensinamentos que ele nos traz hoje. Nós, no último encontro, nós falamos um pouquinho sobre Yaakov, né? Nós falamos sobre Yaakov, sobre a sua história, narramos um pouco da sua história, revisamos um pouquinho da sua história e trouxemos alguns números. Hoje, na sequência, nós falaremos de Yosef, né? Yosef, que foi o filho, um filho preferido, né? O filho mais querido de Yaakov, porque era o filho da sua amada Rachel, né? Então ele tinha uma preferência especial por esse filho, porque ele queria ter casado com ela inicialmente, queria ter casado só com ela, mas nós vimos que devido ao seu sogro Lavã, ele teve que se casar com Léa, e Rachel era estéril, Léa era estéril, mas o Eterno abriu a madre de Léa e ela passou a ter filhos, enquanto Rachel não teve filhos, até que em um determinado momento, né, já com bastante avançado na história, Rachel tem um filho, Rachel tem esse filho e o chama de Yosef, porque Yosef no hebraico quer dizer acrescentar. Ela pediu ao Eterno que acrescentasse mais filhos, e ela tem depois mais um filho chamado Binyamin. Mas então voltemos aqui ao estudo de Yosef e vamos ver uma comparação entre o que aconteceu com Yaakov e o que aconteceu com Yosef. Porque muitas vezes a gente que é pai, a gente que tem uma história de vida, a gente tenta fazer diferente com nossos filhos, né? Nós vemos tudo que aconteceu, de que achamos que aconteceu de errado em nossa educação e queremos que nossos filhos não passem pela mesma situação. E muitas vezes, querendo acertar, a gente também erra, a gente comete erros, né? Erros que vão ser no futuro, né, alvo de estudo desse novo filho, algo que vai trazer alguns problemas para esse filho, enfim. Né? Nós temos sempre que ficar atentos, porque a educação dos filhos não é tão simples, e a Torá nos mostra muitos exemplos disso, né? Se a gente seguisse os ensinamentos da Torá, provavelmente nós erraríamos quase nada na educação dos filhos. Nós temos que olhar sempre como viveram os patriarcas para aprender com os erros deles, porque é muito importante a gente aprender com os nossos erros, né? Mas é muito importante aprender com o erro dos outros. Nós vimos que já aconteceu de uma determinada maneira, não deu certo, então vamos fazer diferente, porque vai se repetir a mesma situação, né? Então, os patriarcas estão apresentados na Torá justamente para que a gente aprenda com eles, aprenda com seus acertos e principalmente aprenda com seus erros. O que eles fizeram de errado? Porque todos fizeram, né? Todos cometeram erros na sua vida, e nós
podemos evitar cometer esses mesmos erros na nossa vida. Então, nós temos que aprender que a Torá, né, independente da condição da pessoa, independente da educação que ela teve, ela vai ter desafios em sua vida, ela vai ter situações que ela vai ter que vencer, que ela vai ter que passar por cima de muitos problemas até conseguir fazer a sua caminhada, caminhar, né, caminhar em direção ao eterno. Então, independente da condição, independente se ela é rica, se ela é pobre, né, se ela teve condição de estudar ou não, se ela teve condição, teve saúde ou não teve saúde prejudicada ou não, enfim, nós temos que sempre lembrar, né, sempre lembrar de olhar para os nossos patriarcas e ver onde é que eles erraram para procurar não errar da mesma maneira, porque problemas todos vão ter, problemas vão aparecer na vida, mas nós temos que aprender a lidar, aprender a conviver com esses problemas e tirar ensinamento deles e sobrepassá-los, ou seja, seguirmos adiante, né, aprender sempre com todas as situações que acontecem em nossa vida. Temos que compreender todas as dificuldades que surgem e fazer com que essas dificuldades se tornem instrumentos que facilitem a nossa caminhada. Então vamos fazer uma comparação, né, muito sucinta, muito por alto. Você, estudando a Torá, você vai ver mais detalhes, né? Aqui a ideia é trazer alguns pontos de reflexão para que você busque por você mesmo todo o ensinamento que está na Torá, porque mais importante do que a gente vir aqui e falar as nossas conclusões, a nossa interpretação, é que você desenvolva, né, no seu estudo, na forma de estudar, na sua metodologia de estudo, você desenvolva também, né, o aprendizado, você aprenda o que está sendo dito na Torá, você reflita sobre os assuntos e aí você vai se desenvolver, você vai aprender por si só e vai ter, né, grandes conclusões que vão aparecer para você que muitas vezes não aparece para mim, não aparece para um outro moré aqui do canal, né, porque nós também temos cada um as nossas dificuldades, a nossa história individual, né, e aí a gente também precisa compartilhar os ensinamentos. A Torá é muito rica, são muitos ensinamentos, né? Ninguém é expert, ninguém conhece a Torá totalmente. A gente vai vislumbrando e muitas vezes conclusões que a gente tirou depois de algum estudo, a gente verifica que aquilo estava incorreto, que não era exatamente daquela maneira, tem alguma coisa a mais, enfim, a cada vez que estudamos, aprendemos um pouquinho mais. Então é importante que você desenvolva uma metodologia, desenvolva o hábito de estudar, de aprender, de refletir, né? Então vamos ver como Yaakov, né? Yaakov nasceu gêmeo de um irmão, e o irmão era mais velho, o irmão era mais ágil, o irmão era mais bonito, o irmão era mais talentoso, e seu pai então gostava mais do irmão mais velho de Yaakov, Esav, né? E o pai então se dedicava mais ao seu irmão, e Yaakov era amado por sua mãe, mas a figura do pai, a figura de Yitzhak, né? Yitzhak dava, lógico, gostava do filho, amava o filho, ensinava o filho, mas ele tinha uma preferência, nós vemos isso no texto, ele tinha uma preferência por Esav, e isso marcou a vida de Yaakov, isso marcou o desenvolvimento de Yaakov, porque ele sempre era, né, identificado como o segundo, como o menos capaz, o menos desenvolvido, o que não caçava, enfim, ele sempre vivia um pouco à sombra do irmão. Então, isso trouxe para Yaakov, durante a sua vida, durante a sua jornada, algumas dificuldades, né, que ele teve que aprender a superar, que ele teve que aprender a conviver com elas, que ele teve que aprender a guiar a sua vida de acordo com essas dificuldades, né, e foi um vencedor, e foi aquele que trouxe as 12 tribos
para o mundo, né, para levar a palavra do Eterno à frente, mas ele teve muitas dificuldades e ele não quis, né, que certamente o seu filho querido passasse pela mesma situação. Então, ele gostava mais do seu filho preferido, ou seja, repetiu a mesma história do seu pai, mesmo querendo não fazer igual, ele fez exatamente igual. O filho que ele mais gostava foi o filho que ele deu preferência, ou seja, ele, querendo acertar, cometeu o mesmo erro. E isso acontece na vida de todos nós. A gente querendo acertar, a gente comete muitas vezes erros, né? A gente tem que tratar os filhos da maneira que eles precisam. Não devemos dar preferência a um ou outro, mas nós sabemos que um necessita de coisas diferentes do outro. E os filhos, né? E os filhos, o que eles entendem? Eles entendem que se o irmão está recebendo algo diferente é porque o irmão está sendo preferido. Então, a gente tem uma tarefa muito árdua a educação de filhos, porque muitas vezes, querendo acertar, a gente pode estar dificultando a vida do filho, a gente pode estar trazendo dificuldades que ele vai ter que enfrentar na sua vida. E isso faz parte da sua história, isso faz parte do desenvolvimento dele. A gente não tem também como acertar sempre, né? Os erros fazem parte da história de cada um, fazem parte da caminhada de cada um. Então nós temos que ficar atento para errar o mínimo possível, né? O mínimo possível, cometer erros para que não seja prejudicado aquele desenvolvimento daquele filho. Na história de Jacob, de Yosef, desculpe, na história de Yosef, tem um momento, né, que os irmãos resolvem dar cabo dele, dar fim a ele. Por quê? Porque ele tinha um comportamento como seu pai o amava mais, seu pai o ouvia mais, ele entregava ao seu pai tudo que os irmãos faziam de errado, né? E ninguém gosta disso, que um irmão, né, que o seu irmão leve lá para o seu pai as coisas que você fez errado, porque no final você vai ser repreendido, você vai ser cobrado pelo que você fez errado. Então nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adolescente gosta disso. Então é aquela coisa do dedo duro, né? Fez alguma coisa errada, vou contar para o meu pai, vou contar para minha mãe, vou contar isso. E os irmãos então tinham raiva disso. Depois ele teve um sonho lá em que ele diz, né, que ele vai ser superior aos irmãos, que os irmãos vão se ajoelhar frente a ele. Os irmãos não gostam disso, os irmãos se revoltam. E aí, num determinado momento, eles estão lá cuidando das suas ovelhas, levando as ovelhas para pastar, e Yaakov manda Yosef ver onde é que estão seus irmãos. Ele chega até seus irmãos, encontra um homem no caminho que diz, né, um ser misterioso no caminho que diz onde seus irmãos vão estar. E aí ele vai até lá, encontra os irmãos, né, mas os irmãos sentem ódio dele, né, porque viram que ele ia dedurar alguma coisa, ele ia falar para o seu pai quando voltasse, então resolvem dar cabo dele. Então vamos ver aí o que acontece nesse momento, né? Vamos ver o que acontece nesse momento. Vaiomer e disse Alechem Reuven, disse para eles Reuven, o irmão mais velho. Por quê? Porque uma coisa que eu não falei é que naquele momento, né, os irmãos planejam dar um fim nele, e Shimon dá a ideia de que eles deveriam matar o Yosef, dar fim a Yosef. Então Reuven, o mais velho, né, o Reuven, que já tinha feito muitas coisas erradas na sua vida e era bastante problemático o Reuven, né, mas aqui ele se condói do irmão, né, e diz o seguinte: Vaiomer Alechem Reuven, al tishpehu dam, não derramem o seu, né,
o seu sangue, não derrame o seu sangue. Rachelihu Otô, lançai a ele, ou nessa aqui, Otô, lançai a ele, Avor, lançai ele ao poço, um poço que estava ali no deserto, Hazé Asher Bamidba, que está aqui no deserto, Veyad al Tish Lehu Bo, e não lanceis dele, né? E não vamos lançar ele no poço, né? E suas mãos e nossas mãos não estarão sobre ele. Ele falou isso para quê? Por que ele falou isso? Né? Ele falou isso La Ma'an Hatzil Otô, para livrá-lo de suas mãos. Ele não queria que o Yosef então fosse assassinado dessa maneira tão brutal, né? Mi Adam la Hashivo el Aviv, e devolvê-lo para seu pai. Então ele pretendia, né? Ele pretendia que o irmão fosse lançado naquele buraco, naquele poço. O poço estava vazio, o poço não tinha água, então certamente devia ter ali algum animal peçonhento, alguma coisa, enfim. De uma certa maneira, quando Yosef é lançado ali, ele certamente fica muito desesperado, com medo. Ele era adolescente ainda, era um jovem adolescente, certamente ficou com muito medo do que aconteceria ali, mas Reuven queria, né, que a hora que apaziguasse, todo mundo ficasse calmo, todo mundo fosse embora, fosse dormir, ele voltasse ali, retirasse o irmão e levasse para casa. Ele não queria ter as suas mãos sujas com o sangue inocente de Yosef. Mas aí nós vimos mais um irmão tomando uma providência, né? E Yehudá faz o quê? Ele resolve vender o irmão para os mercadores, né? Não vamos matá-lo, não vamos deixar ele no poço. Ele não viu o que Reuven tinha planejado, não sabia dos planos de Reuven, né? Então o que ele diz? Vayavru Anashim, e passavam homens, Midianim Soharim, mercadores midianitas, Vaim Shehu, Vayalu et Yosef, e o puxaram e subiram do poço e venderam Yosef. Min Rabor, Vayakmeru et Yosef, então puxaram o Yosef lá de dentro do poço e o venderam. Lá Ismaelim, para os ismaelitas, Be'ezrim Kesef, Vayavu et Yosef Mitzraimá, e levaram então os ismaelitas, os midianitas, levaram Yosef para o Egito, para Mitzrayim. Então é nesse momento, né, que era necessário que isso acontecesse, porque o papel de Yosef em Mitzrayim será muito grande, será muito importante para todo o povo, né, para todo o povo israelita. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a túnica que eles tinham tirado, uma túnica que Jacob tinha dado para o seu filho predileto, né, uma túnica que o distinguia de seus irmãos. Com aquela túnica ele se parecia o capataz dos seus irmãos, ele foi colocado ali como capataz de todos os seus irmãos, então essa túnica o distinguia como um ser que tinha uma responsabilidade maior sobre os outros. Então pegaram a sua túnica e fizeram o quê? Né? Eles mataram um cabrito, pegaram o sangue do cabrito e sujaram a túnica para parecer
quando entregassem essa túnica para Yaakov, que o filho foi trucidado por um animal selvagem e foi morto esse filho. Né? E aí a gente percebe, né, que essa túnica molhada do sangue do cabrito, né, tem uma relação muito forte com aquele cabrito que foi morto por Yaakov quando enganou o seu pai, né, aquele cabrito que foi cozido e foi transformado numa iguaria para seu pai, que estava esperando que Esav trouxesse a ele uma caça, né, e a mãe Rivka trouxe essa ideia, lançou essa ideia, pegue lá um cabrito que a gente vai cozinhar como seu pai gosta, e ele vai achar que é o Esav que está trazendo, né, a caça para ele. Então nós vemos aqui a história, né, a história se complementando, o que você comete de erro, mas lá na frente esse erro vai voltar para você da mesma maneira, né, e você vai pagar por aquele erro da mesma maneira que aconteceu quando você errou. Então nós vemos aqui a mesma situação acontecendo, né? E Yaakov recebe essa notícia de que seu filho foi morto por um animal selvagem, fica desconsolado, fica deprimido para o resto da vida. Nós acompanhamos isso no texto da Torá. A partir desse momento, a gente já não ouve falar muito de Yaakov, mas a gente vai ver durante o texto, né, que ele muitas vezes está deprimido, a sua vida se acaba, a sua mulher, a mulher que ele mais amava já havia morrido, o filho que ele mais amava foi morto, então, né, a sua vida se torna uma vida muito ruim, e os irmãos todos se arrependem do que aconteceu, mas como eles venderam o Yosef, não tinha mais nada a fazer, eles tinham que carregar essa culpa para o resto das suas vidas. Né? Então, nesse momento, acontece que Yosef vai para o Egito, né? Ele vai para o Egito como um escravo, e Yehudá fica desgostoso com o sofrimento do irmão, afinal de contas, ele que deu a ideia de vendê-lo, né? Então ele fica muito desgostoso, vai lá sai daquela região que vivia com seu pai e vai viver em uma outra região, casa-se com uma cananita, uma mulher cananeia, tem 3 filhos, né? Tem 3 filhos, um filho chamado o filho chamado Onã e um outro filho chamado Shelá. E aí o seu filho casa com uma mulher chamada Tamar, né? E aí, antes de ter um filho, o Eterno retira da face da terra, porque ele era muito mau. A Torá diz que ele era muito mau, então o Eterno o retira. Né? Então, faz com que ele morra e ele não tenha um filho. Então, pela lei do levirato, o irmão mais velho, né, o próximo, tem que casar com a mesma mulher, suscitar um filho para que ela tenha herança, para que o nome permaneça. E Onã faz a mesma, não quer fazer isso, não quer participar disso, não quer ter um filho que vai levar o nome do irmão. Então ele não tem filho com Tamar. Tamar continua sem ter filho, continua sem ter o seu herdeiro, e aí o que acontece? Onã também morre e Tamar fica sem filho. Então ela teria que casar, pela ordem, ela teria que casar com Shelá. Mas o que acontece? Yehuda, né, fica muito preocupado, porque todos os seus filhos haviam casado com essa mulher, morreram, então ele atribui a ela alguma desgraça, alguma coisa acontecendo, fazendo com que os homens morram, e aí ele resolve que seu filho não morreria com a mesma mulher. Então o que ele faz? Ele fica ali, né, enrolando ela, dizendo que o menino ainda é novo, que isso, que aquilo, e não permite o casamento. E no momento que ele fica viúvo, quer ter uma relação com uma mulher, ele vai a um lugar lá, e Tamar havia se disfarçado, sabendo que ele ia para aquele lugar.
Tamar havia se disfarçado de prostituta, ele quer se deitar com ela, se deita com ela, não tem dinheiro para pagar a prostituição, então ela pede a ele o seu selo, né, o selo que ele marcava o seu nome em tudo que realizava, um carimbo, né, uma assinatura, algo que dá a credibilidade de que aquilo veio, né, pertencia a Yehudá. Então ele entrega ali o seu selo, né, os lenços, o cajado dele, até que no dia seguinte ele viesse pagar, ela devolveria a ele, só que ele volta lá para pagar e ela não está mais, ela sumiu, então ele fica lá sem as coisas dele, sem a garantia dele, né? E aí acontece que ela engravida e as pessoas dizem para ele, olha, a sua ex-nora aí, a mulher que casou com seus filhos, está grávida, então ela deve ter se deitado com alguém. E aí, o que acontece? Né? O que acontece? E Judá vai lá querer matar ela como uma mulher que prostituiu. Ela não poderia ter feito isso porque ela era uma mulher que estava prometida para Shelah. Né? E aí, quando ele vai falar com ela, quando ele vai retirá-la da casa para queimá-la, porque essa era a punição da mulher que era adúltera, né? Ela diz a ele que o pai da criança, ou seja, aquele que havia engravidado, com quem ela havia se deitado, era o dono daqueles pertences, né? Se ele reconhecia aqueles pertences. Então, ela com muita habilidade, ela não fala mal dele, ela não diz que era o pai da criança, ela não o acusa de nada, ela simplesmente mostra a ele que ele se deitou com ela. Né? Ele não percebeu, não viu quem era, mas ele que se deitou com ela. Então, ele estava sendo muito injusto em fazer, em cometer, né? Em fazer com que ela fosse morta. E aí nós temos que Yehudá reconhece isso, reconhece a justiça, né? A justiça de Tamar, aquela mulher que ele desconsiderou, que ele não quis dar o seu outro filho, e diz, né, vai aqui Yehudá vai Omer, e reconheceu Yehudá dizendo, Sadeka mimeni ki al ken lo netatiha loshla binei velo yasaf od ledatá. E reconheceu Yehudá dizendo, ela é mais justa do que eu, pois claramente não dei a Shelar meu filho, Binei, e não a conheceu novamente, ou seja, ele não teve mais relações com ela, ele não se casou com ela, né? Ele não poderia se casar com ela, porque ela tinha sido esposa do seu filho, então ele não poderia se casar com ela. Ele então não tem mais relação sexual com ela, não tem mais nenhum envolvimento com ela, simplesmente espera os filhos nascer e não tem mais nenhuma relação com ela. Então, nós vemos que Yehudá era um homem, né, bastante sério, bastante responsável, de um caráter muito grande. Então nós vamos ver que ele vai defender o seu irmão Yosef, vai defender, seu irmão Binyamin, né? Mais à frente vai haver uma situação em que ele defende seu irmão. Então ele tem um caráter muito forte, né? E isso trouxe a ele a bênção de Yaakov no leito de morte, né? E mais à frente, 11 gerações à frente, o seu descendente nascido dessa relação que ele teve com Tamar, o seu descendente Shilomo, o rei Shilomo Amélia, ele vai escrever no livro de Provérbios, né, vai escrever Tov Erech Apaim Migbor Umoshel Beorro Milkor
Milhed Ir, melhor Tov, Erek Apaim, melhor é quem controla a sua ira, ou seja, aquele que se demora em irar, aquele que não se revolta facilmente, né? Melhor é quem controla a sua ira do que o poderoso que governa, aquele que governa pela força, pelo poder, né? Por quê? Porque aquele que controla a sua ira, né, na sua ação, no seu ruar, berruar, no seu mover, na sua ação, na sua capacidade, vai conquistar uma cidade. Ou seja, a mansidão de Yehudá, o seu caráter, né, a sua forma de agir com correção fez com que ele fosse a tribo que permanece até os dias de hoje, né? Então, ele foi aquele que foi abençoado no leito de morte de Yaakov. Yaakov o abençoa e diz que ele vai ser, né, os seus descendentes vão ser reis, vão ser nobres, né, que é o que aconteceu, né? O Davi Améler, o rei Shilomo e vários outros reis são descendentes da tribo de Yehudá até o Mashiach, né? Até o Mashiach que vem da tribo de Yehudá. Eu estou trazendo essa história aqui muito rapidamente para vocês, para contextualizar o que nós falaremos mais à frente, o que nós vamos discutir como números que virão mais à frente, para você, né, perceber como esses dados vão surgindo na Torá de uma maneira bem didática, bem suave, bem tranquila, né? Então nada na Torá é atropelado, nada está num lugar sem razão de estar ali. Então nós vemos aí que nessa história de Yehuda, a Torá vem falando de Yosef, de repente passa para Yehudá, o casamento dele, os seus filhos, Tamar, né? Essa situação que ele tem, essa relação que ele tem com Tamar, e depois ela volta a falar de Yosef. Parece que houve uma ruptura, parece que o texto ali está ali perdido, mas na verdade nós vamos ver que tem um porquê desse texto estar dessa maneira. Então, enquanto isso tudo está acontecendo com Yehudá, né, nós vemos que Yosef foi vendido lá para Mitzrayim, foi trabalhar na casa, foi ser escravo, e foi ser escravo de um ministro lá, de um representante do faraó, né, Potifar. Então ele trabalha na casa de Potifar, e como ele se sobressai nas suas atividades, como ele começa a mudar a sua forma de agir, não tão moleque, tão adolescente, tão crianção como ele era quando vivia com seus irmãos, aquela situação toda de ser vendido, dos seus irmãos quererem se vingar dele, e começa a fazer uma mudança na sua vida. Então ele trabalha muito bem. Potifar, então, né, o coloca como um secretário. Mas nós vemos na Torá que Yosef, né, Yosef era um homem muito bonito, né, era um jovem rapaz muito bonito, e Potifar, né, trabalhava para o faraó, então ele era um eunuco, né. Então a mulher de Potifar, percebendo que Yosef era muito bonito, quer se deitar com ele, quer fazer com que ele se deite com ela, mas ele resiste, ele não quer, então ela arma uma tramóia lá para culpá-lo, né, por assédio, para dizer que ele que a assediou. Então o que acontece é que ele vai para uma masmorra, ele vai lá para um presídio na casa do faraó, onde todos que cometiam alguma coisa contra o faraó ficavam presos, e ali a sua vida vai mudando, a sua forma de agir vai mudando, né? O seu entendimento do eterno vai mudando. Ele começa a perceber, né? Que tudo que se passou na sua vida tinha um sentido, tinha um objetivo. Ele começa a
se aproximar mais do Eterno, ele começa a entender o que certamente seu pai ensinava para ele desde a mocidade, desde do seu período de nascimento, a sua educação. Então ele vai começando a dar valor a coisas na vida que ele, até esse momento ele não tinha se preocupado, porque ele era filhinho do papai, né? Ele tinha tudo que ele queria, tinha tudo que ele precisava em casa, e ele mandava nos seus irmãos, ele tinha lá os seus sonhos, interpretava seus sonhos sempre se colocando acima de seus irmãos, ou seja, pouca humildade ele tinha, mas aí ele começa a ser dobrado nessa situação de estar preso, né, de estar preso num calabouço, e aí ele conhece lá, né, conhece lá duas pessoas que estão culpadas, entende os seus sonhos, interpreta os seus sonhos, e aí, depois de algum tempo, um deles que não foi morto, ele vai fazer com que o faraó, que estava passando lá por uma dificuldade muito grande, tinha um sonho que ele ficou assustado e ninguém sabia interpretar. Então aquela pessoa diz que conheceu na masmorra um hebreu que tinha a capacidade de interpretar sonhos. E aí o que ele faz? O faraó chama esse hebreu, ele vai lá para interpretar o sonho do faraó, e o faraó, então, né, está esperando que ele interprete o seu sonho, mas ele aqui já está entendendo que não é ele que interpreta nada, não é ele que tem nenhuma solução, não é ele que sabe qualquer coisa. Então ele diz ao faraó que não é ele que vai interpretar o sonho, né? Que quem vai interpretar é o Eterno. O Eterno é o único que pode interpretar qualquer coisa e nos dizer em tons proféticos, né? Nós vamos falar em tom profético, no caso ele iria falar em tom profético, que ele vai ouvir do Eterno, mas ele não iria adivinhar nada, ele faria leitura, ele seria o que falaria o que o Eterno, né? O que o Eterno apresentou para ele como o que o sonho estava narrando. Então ele diz: Vaia'an Yosef et faró lemor. E respondeu Yosef para o faraó. Respondeu Yosef para o faraó lemor. Biladai Elohim Yane et Shlom parou. Exclusivamente Elohim dará resposta de Shalom ao faraó. Não somos nós que damos Shalom para ninguém. O único que dá Shalom é o Eterno. O único que dá resposta de Shalom é o Eterno. O único que manifesta alguma coisa é o Eterno. Nós não temos capacidade de interpretar. Tudo que a gente interpreta são manifestações que o Eterno permite que a gente entenda, que a gente leva essa interpretação para quem de direito. Então aqui Yosef deixa de ser aquele menino arrogante, aquele menino mimado, aquele menino que fazia tudo o que queria porque era cobertado por seu pai, e aqui ele já está entendendo que nada vem dele, tudo vem do Eterno. Então nesse momento que ele esclarece o sonho do faraó, o faraó o coloca como vice-rei, né? E aí Yosef prepara todo um projeto de sobrevivência do Egito, graças ao Eterno que está orientando a ele do que fazer, do que falar, de como fazer essa proposta. E aí uma grande fome vem assola a terra depois de alguns anos, e somente o Egito, graças a esse plano levado a cabo por Yosef, né, o Egito é o único que tem alimentos, é o único que tem condição de manter a vida naquela região, né, e isso tudo é muito importante para a história do povo
israelita. Por quê? Porque esse povo, se não tivesse nesse momento Yosef cuidando, né, cuidando de todo o alimento no Egito, certamente quando viesse a fome, o povo israelita também, né, também seria assolado pela fome, também seria desaparecido, como muitos outros povos, né, naquela época não tinham alimento, eles se perderam na face da terra. Então vemos aqui que Yaakov manda seus filhos irem até Mitzrayim buscar o alimento, comprar alimento para trazer para sua casa. E aí, o que aconteceu? Né? Acontece que Yosef percebe, reconhece seus irmãos lá no mercado, seus irmãos não o reconhecem, ele já estava lá de cabeça raspada, parecendo um egípcio, né? Ele já estava com bastante mais idade do que naquele momento em que eles o colocaram dentro, os venderam lá para os ismaelitas. Então, eles não percebem que é seu irmão, mas seu irmão os reconhece, né? Então, ele arma uma estratégia para que os irmãos, né, reconheçam seu erro, aprendam com aquele erro que cometeram lá no passado, né? Mas ele faz isso de uma maneira com muita habilidade, e aí nós vamos entender, né? Entender o que está acontecendo, como ele faz isso, como ele, através dessa estratégia, ele começa a levar algumas mensagens para o seu pai, que estava lá desesperado porque ele havia morrido. Seu pai estava deprimido, seu pai estava mal desde muitos anos antes, quando ele havia sido morto, provavelmente lá, pelo que contaram ele, por uma besta selvagem, ou seja, um animal selvagem. Então, nós vemos aqui que os irmãos fazem a compra, né? Fazem a compra do alimento, né? E vão levar lá para a sua terra, e quando percebem que o dinheiro que eles usaram para pagar o alimento, né, para pagar a comida, para pagar lá os grãos que eles levaram, a prata usada estava lá dentro, a prata usada estava junto com os próprios grãos, estava no saco dos grãos. Então eles não entendem isso, o que aconteceu, por que isso, esse dinheiro está aqui, houve algum erro, houve alguma coisa aconteceu, a gente pagou, mas o dinheiro está aqui de volta, enfim, ficam lá meio desesperados, porque se o vice-rei soubesse que eles tinham levado o dinheiro, certamente os procuraria e os trucidaria, os mataria. Então eles estavam muito preocupados. Agora vamos ver aqui como é que uma mensagem trazida aqui, escondida nesse texto, né? Por que Yosef manda a prata de volta, ou seja, o dinheiro de volta, né? Kesef é prata, mas Kesef também é dinheiro. Dinheiro é chamado de Kesef, prata, né? Então nós temos aqui que ele devolve a Kesef, né? E Kesef tem o mesmo som de Yosef, né? Yosef, Kesef. É o mesmo som. Será que Yosef não estava mandando uma mensagem para o seu pai, né, dizendo a ele, olha, Yosef está vivo, Yosef não morreu, né? Será que ele não estava levando essa mensagem aqui, né? Essa mensagem cifrada pelo nome da prata, né, que tem o mesmo som de Yosef, porque Yaakov, quando ouviu a história que eles tiveram contato com o vice-rei, que o vice-rei perguntou por eles, perguntou pelo seu pai, perguntou pelo irmão deles, né, pelo irmão deles, Biniamim, por que esse vice-rei, né, que era tão importante, que era a segunda pessoa mais importante depois do faraó, por que ele estava preocupado lá com
o chefe de um clã que vivia numa outra terra distante, né, na terra de Canaã. Por que que esse cara estava preocupado lá com conhecer quem era esse senhor, quem era esse líder do clã que estava lá? Por que ele se interessou tanto? Porque muita gente ia comprar ali, muita gente do mundo inteiro ia comprar, né, ia comprar alimento ali. Certamente ele não ficava perguntando para todo mundo quem é seu pai, onde ele mora, ele está vivo. Quem era o nome, quem era o pai, quem era o dono do sítio, quem era o dono do lugar lá que estava lá precisando levar alimento para ele. Então ele não perguntava isso para ninguém. Por que de repente ele, para esse grupo de pessoas, ele começa a fazer essas perguntas, né? Por que se preocupou tanto com o seu irmão, com o irmão deles, o irmão mais novo deles? Por que esse vice-rei tinha interesse nesse irmão? Ele não conhecia, não tinha nada a ver com esse irmão, né? Por que ele está perguntando isso? Por que ele aprisiona, né? Aprisiona Shimon, o maior opositor de Yosef na juventude, foi aquele que quis matá-lo, né? Então por que ele aprisiona esse irmão lá, esse irmão até que voltem, né? Até que voltem com o irmão mais novo? Por que ele faz isso? Por que esse vice-rei tem essa atitude? Então eles não percebem isso, mas provavelmente aí estava seguindo uma mensagem cifrada de Yosef para o seu pai, Yaakov, para que o seu pai, né, começasse a, poxa, mas isso está acontecendo, tem algum motivo? Será que esse vice-rei, né, esse vice-rei não é meu filho, Yosef, que ainda está vivo? Então vamos ver mais à frente, né? Mais à frente o seu pai, né, o Yaakov, né, o Yaakov diz o seguinte, né? Ele manda os filhos de volta, ele é convencido por Yehuda a deixar ir Binyamin. Então ele deixa ir Binyamin, mas aí o seu pai quer checar se aquela mensagem não é uma mensagem que trazia algum código embutido dentro dela. Então ele prepara lá seus filhos e fala: vocês vão voltar, mas vocês vão levar alguns presentes aí para esse vice-rei, né? Então ele diz: Vaiomer Alechem Israel, e disse a eles, né, disse aos filhos Israel, Avirhem, né, disse a eles Israel, seu pai, Avirhem, o pai deles, né? Vaiomer Alechem Israel Avirhem. Inquem, se é assim, eforzo, assou. Façam isto. Kahu mizimhat haaretz. Bir lechem verhoridu laish. Tomem do melhor da terra nas nossas vasilhas, Bikelihem, nas vossas vasilhas. Keli, né? Keli é a palavra vasilha, nas suas vasilhas, e levai para o homem, e levai laish para o homem, mi netá, de presente, meat, tissari, um pouco de bálsamo, meat, e devash, e um pouco de mel, nekot é cera, valot mirra, batenim, pistache,
u shakedim, e amêndoas. Então, levem um pouco de cada coisa da terra para ele, né? Então, para ele é como um presente, como nós vamos ver que aqui nós temos um código, nós temos alguma coisa que vai fazer com que Yosef entende que seu pai está mandando uma mensagem para ele, querendo uma confirmação. Vechesef mishnekehu veivdechem veet hakesef hamushav, e dinheiro e kesef mishne, ou seja, em dobro. Kehu bayadchen, nas suas mãos, em vossas mãos, e o dinheiro devolvido befi amterro teichem tashivu veiedchem. Deixa eu apagar aqui. Ulai mishgehu, e o dinheiro devolvido na boca de vossos sacos. Retornem, né? Retornem, teshivu, retornar, né? A mesma palavra teshuvá, teshivu, beidechem, nas mãos deles, elai, mishgehu, porque pode ter sido tudo um engano, né? Talvez esse dinheiro tenha aparecido aqui por engano. Então vocês levam o dinheiro em dobro. Então vamos ver aqui algumas palavras que tem uma gemátria, que trazem um número embutido, que tem um significado muito interessante aqui para a gente olhar. Por exemplo, o nome Israel, né? O nome Israel tem a gemátria, né? Tem uma gemátria, mas nós vamos fazer a gemátria como a gente tem estudado nos últimos encontros, que é uma multiplicação em vez da soma. Então, se você multiplicar, né, as letras da palavra Israel, tirando aqui o zero, né, fazendo a gemátria do número, a gemátria pequena, como a gente chama, né, a gemátria Catan, quando você não considera o zero. Então nós temos 3 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 1, que dá 18. E aqui nós temos a palavra bálsamo. Palavra bálsamo, tsari. Tsari é bálsamo. Então nós temos aqui 1 vezes 2 vezes 9, 18. Então demonstrando aqui, né, que o nome Israel, né, está sendo enviado para Yosef. Então ele está enviando o seu nome, ele está dizendo para Yosef, né, que ele está vivo, que ele está presente, que ele tanto que o seu nome nessa gemátria, né, tem o valor 18 da palavra Rai, da palavra vida. Então, mostrando aqui que ele estava vivo, estava presente. Nós temos também a palavra Lot, né? A palavra Lot, que significa, que multiplicado 9 vezes 30, né? 9 do Tet e 30 do Lamed dá 270, né? O 270 que está ligado ao período de gestação do ser humano, demonstrando aqui, né, a gestação que Rachel teve para dar à luz a Yosef, demonstrando aqui a relação de pai e filho que Israel, que Yaakov tinha com o seu filho Yosef. Então nós vemos aqui que esses elementos que foram enviados tinham um significado numérico por trás dele. E nós temos aqui a palavra mikrim, né? Shekrim
a palavra amêndoa, né? E nós temos a palavra amêndoa com o mesmo valor, né? Com o mesmo valor da palavra corrave, estrela, aqui fazendo a multiplicação dos valores numéricos das letras. Sem os zeros, nós temos aqui 48. Né? E se você lembra, nós começamos muito por alto, mas você que estudou o livro de Bereshit, você lembra que há um sonho de Yosef em que ele sonha que ele é a estrela principal, que ele é o Sol, que ele é a estrela do nosso sistema solar, e todos os outros se ajoelhavam, né, se dobravam frente a ele, se ajoelhavam frente a ele, e isso tem uma revolta na época muito grande dos seus irmãos. Então, mostrando aqui que essa amêndoa tinha essa relação, Yaakov provavelmente dizendo a ele, você agora é o vice-rei, né, a gente está se ajoelhando a você, a gente está implorando a você pela vida, pelo alimento que está vindo de Mitzrayim. Então nós temos aqui esses códigos cifrados. E mais, ainda tem mais, né? Nós temos aqui o duplo dinheiro em duplicidade, o dinheiro duplo, né? A prata em dobro. Nós vemos o nome Yosef e Mitzrayim, né? O Egito. Yosef era o dono do Egito nessa época, praticamente a gente pode falar assim, porque o faraó aqui não fazia mais nada, quem mandava era Yosef. Então Yosef era o vice-rei, mas que tinha poder sobre tudo em Mitzrayim. E nós temos aqui a palavra Kesef, Mishneh, né? Nós temos aqui 8 vezes 6 vezes 6, 288. Nós temos 288 também na palavra Mitzrayim, quando a gente retira o zero. E nós temos aqui 28.800. Né? Então nós temos aqui Yaakov reconhecendo, né? Reconhecendo o seu filho como mandatário do Egito, o seu filho como aquele que tinha autoridade sobre todos se curvavam a ele, e ele aqui, e Yaakov dizendo a ele que estava vivo, né, que amava seu filho, que esperava por seu filho. Então nós temos depois que os irmãos vão ao palácio, né, vão entregar tudo isso ao vice-rei, eles entregam tudo ao vice-rei, e aí o vice-rei, né, falando lá em egípcio com eles, com um tradutor, e entendendo tudo que eles estão falando, tudo que eles estão conversando, né, e aí ele coloca lá no saco de mantimentos que o Binyamin estava levando, ele coloca lá o seu cálice, o seu copo, o seu queli, a sua taça. Naquela época não tinha distinção em copo, taça, nada disso, vaso, né? Então não tinha distinção, ele coloca lá seu vaso de prata, que foi encontrado ali, né? E aí, né, ele diz inicialmente que tinham roubado, e eles juram que ninguém dali pegou, e aí ele diz que a pessoa com quem foi encontrado vai se tornar seu escravo. Então ele diz ali para todos, Vaiomer, e disse, né, Yosef, Halila, li, não permita Elohim, não permita o Eterno, não permita ele, né? Haza Halila, quando a gente quer alguma coisa que não aconteça, a gente fala Haza Halila, que isso não aconteça. Né? Então é essa palavra aqui, Halila, que isso não aconteça. Não aconteça li me asot. Não permita Elohim que a mim fazer isso, zot. Raish asher, o homem que ni matzah hagavia, o homem que for encontrado o vaso baiador na mão dele, ru irie li
aved, ou seja, será para mim um servo. Vá atem, e vocês elai subi, le shalom, em shalom, ao Avirrei, ao pai de vocês. Então vocês fiquem tranquilos, eu não vou prejudicar todo mundo, eu só vou ter aquele que for encontrado, né, encontrado com o vaso na sua mão, vai se tornar meu escravo. Então ele estava aqui querendo testar os seus irmãos, o que eles fariam, né, o que eles fariam se eles deixariam o seu irmão ter a culpa sozinho, né, ou se eles tomariam a defesa do irmão, porque ele queria que todos entendessem o erro que cometeram lá quando deixaram ele, quando venderam ele lá para os ismaelitas, né? Então ele percebe aqui, os irmãos começam a conversar e eles não querem, né, não querem deixar Biniamim com o vice-rei, né? Yaakov e Yehudá toma aí uma frente e fala com o vice-rei, né? Se expõe até a ser morto, porque ele não podia falar com o vice-rei, enquanto o vice-rei não lhe dirigisse a palavra, mas ele fala com o vice-rei e se coloca à disposição para ficar no lugar do irmão, ou seja, busca a defesa do irmão, e nesse momento, então, Yosef se entrega, se entrega a todos, dizendo que ele era o irmão deles, né, e que tudo isso foi uma forma deles entenderem o que estava, todo o mal que eles tinham causado ao seu irmão. Vaiomer Yosef et Achiv, e disse Yosef a seus irmãos: Ani Yosef, Hayat Avi Ri, e vive meu pai, Velo Yachelu, e não puderam Achiv, os seus irmãos, não puderam responder, porque eles estavam atônitos, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Lá, Ainot Oto Ki Niv Halu Mifanav, pois estavam pasmos à sua face, ou seja, todos eles estavam chocados, porque eles viram aqui que toda a sua vida, todo o mal que tinham causado ao seu irmão, né, agora estava sendo desmascarado. Então eles agora iam enfrentar, né, iam ter que contar isso para o seu pai ia reconhecer o que eles fizeram, e eles iam mostrar arrependimento por tudo, né, por tudo o que haviam feito, né, por todo o sofrimento que Israel teve naquele período em que ele achava que seu filho estava morto. E aí eles voltam para casa, contam isso para Yaakov. Yaakov não acredita muito bem, não sabe se acredita, se não acredita, não quer sofrer mais, mas aí, né, quando ele recebe, quando ele vê os presentes que Yosef deu a seus irmãos, que deu as carroças que chegaram com os mantimentos, ele percebe mais um sinal que Yosef mandou para eles, né? Lekulam Natan, Lekulam Natan, Laish, Halifot, Semalot, para todos, Lekulam Natan presenteou Laish, para cada homem, para cada um dos seus irmãos. Halifot, Samalot, muda de roupas. Então ele mandou mudas de roupas para todos os seus irmãos. Ule Beniamim, e para Beniamim, Natan
Shelosh Meot Kesef. 300, né? 300, Shelosh Meot 300 moedas, né? Prata, dinheiro, 300 dinheiros. Hamesh Talot, ou seja, mudas, Hamesh, 5 mudas de roupa. Então, ele colocou 300 moedas especificamente para o seu irmão Beniamim, né? Enquanto que para os outros apenas foram roupas, né? Roupas, não diz quantas roupas, mudas de roupas, mas para Beniamim está bem definido, são 300 moedas e 5 mudas de roupa. Então vamos ver aqui essa mensagem que Yosef está mandando para Yaakov, né? Yosef, nós temos aqui que a palavra Yosef é 288, quando a gente multiplica os valores numéricos, né? 8 vezes, aqui é 80 vezes 60 vezes 6, tirando o zero dá 8 vezes 6 vezes 6 vezes 10, que é 1, vezes 1, que dá 288. Nós vemos aqui 300 moedas. Nós temos Shelosh Meot, 300, esse é o número 300. E nós temos dinheiro, Kesef, né, que dá 8 vezes 6 vezes 2, 96. E quando você multiplica 96 por 300, você tem aqui o número 288. Então nós vemos aqui que esses números não apareceram aqui de graça, esses números estão trazendo uma mensagem, provavelmente, né? Provavelmente aqui nós estamos vendo uma mensagem cifrada de Yaakov para Yosef e de Yosef para Yaakov. Então o Eterno nos mostra aqui nesses números embutidos algumas mensagens que a gente precisa aprender a olhar com mais cuidado, né? Por que Beniamim recebeu 300 moedas de prata e 5 roupas e seus irmãos receberam apenas roupas, genérico, né? Pode ser uma, pode ser duas, provavelmente uma muda ou 2 mudas de roupa. Roupa naquela época era muito caro, era muito complicado, né? As pessoas às vezes tinham uma ou 2 roupas somente, porque era muito caro fazer uma roupa, não era tão simples, tão fácil. E aí quando diz que Beniamim recebeu 5 roupas, 5 mudas de roupas, a gente tem que pensar nesses números, a gente tem que pensar um pouco mais nesses números. Espero que a aula não tenha sido muito confusa, porque foram muitos textos em que eu falei de forma livre, não falei aqui os termos como está na Torá, mas acredito que você já estudou essa paraxá, já estudou anteriormente. Se não estudou, se não teve essa oportunidade, nós em breve reiniciaremos o estudo do livro de Bereshit, aí você vai poder acompanhar, e quando esses números aparecerem, né, você vai lá, faz as contas, verifica, de repente você vai descobrir até coisas que a gente não percebeu aqui nesse estudo, né? Então que o Eterno te abençoe e te guarde. Amanhã estaremos juntos, se o Eterno assim permitir, né, estudando com, acredito que é o Moré Raimus, que vai nos trazer a Paraxá Kitavô. Então, tenha uma boa noite de descanso. Vou deixar com vocês a música Matok Atapuar. Shalom. אלא חמומיתה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, אין זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב, וטוב מהטוב לא טוב. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה
מה שטוב הוא טוב, והטוב והטוב הוא לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי. זה נשמע מתוק מדבש, אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפוח, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. מתוק התפוח, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. אין לך מומיתה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. שימו לב, הקשיבו ידידיי, איזה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק התפוח, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. מתוק התפוח, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי. זה נשמע מתוק מדבש, אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפוח, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. מתוק התפוח, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. מתוק התפוח, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. בואו תנסו. מתוק התפוח, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב.